Queridos irmãos e irmãs, quando demos o nosso sim àqueles que nos convidaram para vir na Romaria da Mãe Rainha, talvez nós não nos dessemos conta de que o próprio Deus agia dentro dos nossos corações para despertar em nós o desejo de vir aqui. Então Deus despertou dentro de nós uma faísca que fosse apenas de uma mera curiosidade ou fosse de um sim cheio de fé, era algo que a vontade de Deus estabelecia para que neste domingo tivéssemos um encontro pessoal com Jesus e com Maria. Então na vida nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê, na providência de Deus, na vontade de Deus. Deus quis que vocês estivessem aqui hoje, nesse momento da vida de vocês, com todas as situações de alegrias ou de preocupações que vocês estão vivendo. Foi este o domingo que Deus despertou no coração de vocês o desejo de confirmar a vinda aqui. E de fato os mistérios de Deus são insondáveis, né? Nós já não sabemos nem por que dissemos sim para vir aqui e não podemos talvez imaginar o que vamos levar daqui como graças para a nossa vida espiritual. Porque de fato vir até o Santuário de Atibaia é diferente de ir, por exemplo, em Aparecida, é diferente de ir na Canção Nova, porque aqui nós sabemos que a Mãe de Deus nos espera de uma forma diversa, diferente, né? As graças que o santuário, que ela nos oferece em seu santuário, graças de acolhida, né? Maria nos abraça do jeito que chegamos aqui, felizes ou não, santos ou não. A graça de que ela nos proporciona de transformação interior, né? Não é apenas uma emoção, não é apenas uma cura que ela nos oferece, mas é algo que vem de muito mais profundo. A nossa história de vida, tudo aquilo que somos desde que nascemos, desde que fomos concebidos, essa transformação espiritual que ela vai nos proporcionando. E também a terceira graça, né, que quando voltarmos para as nossas casas, nós teremos também uma graça de uma fecundidade apostólica, ou seja, poderemos dar frutos na igreja, na nossa paróquia, nas nossas comunidades, naquilo que fazemos. Então, a visita ao Santuário de Atibaia, ela é diferente de outras igrejas que pudéssemos visitar, como Aparecida ou a Canção Nova e por aí vai. Então, na verdade, aqui Deus tem um plano de amor para nós que passa pelas mãos de Maria, que passa por este encontro com a Mãe de Deus, a Mãe do Salvador, aquela que se coloca a serviço de Jesus para colaborar com Ele na obra da salvação e na obra da nossa salvação das nossas vidas. Então, parabéns para vocês que estão aqui e, de uma maneira especial, parabéns, que alegria para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Nos próximos dias, ou semanas, ou meses, tenho certeza de que algo especial acontecerá na vida de vocês. E que não seja esta a última vez. Que não seja esta vinda a última. Mas que vocês creiam na grande força do amor da Mãe de Deus, da sua intercessão. Maria sabe, com a sua intercessão, fazer muito mais do que vocês podem imaginar. E as graças que Deus pode derramar na vida de vocês vai além do que o coração de vocês ousaria pedir, vai além do que a imaginação de vocês pode imaginar. Confiem, confiem. Hoje,
na nossa leitura espiritual, né? Na leitura que nós ouvimos do 5º domingo da Páscoa, ficamos sabendo, pelos Atos dos Apóstolos, que após a Páscoa, dia a dia, o número dos discípulos ia se aumentando. Isso é uma coisa maravilhosa. Portanto, nós vemos a ação da graça de Deus, né? A ação da força de Cristo ressuscitado, a ação do Espírito Santo que vai atraindo novos cristãos para a igreja. O mesmo Espírito age aqui em nós neste dia, trazendo os corações de vocês mais para perto de Jesus e fazendo com que vocês decidam a voltar a fazer parte da Igreja Católica. Talvez algum de vocês estivesse há tanto tempo afastado, né? Mas a graça de Cristo ressuscitado faz com que o número dos discípulos continue aumentando. Parabéns para você que hoje tomar essa decisão de voltar para a Igreja Católica. E depois, a certeza de que temos de que podemos dar nosso sim com confiança em Deus, é porque, como diz Jesus no Evangelho, o nosso coração não se deve perturbar por nada. E olha que na nossa vida não faltam motivos para ansiedades, até mesmo angústias, né? Desde a hora que a gente acorda, não sabemos como vamos chegar no serviço, com riscos para a nossa vida, riscos de segurança, riscos da saúde, pensamentos sobre um emprego que podemos perder ou que ainda não alcançamos, situações de saúde ou problemas na família, enfim, tantas coisas que podem estar tirando a nossa paz, nos abalando a nossa confiança em Deus, né? Mas confiem. Nossa Senhora sabe de tudo que vocês passam e Jesus também. Então hoje, Jesus nesse diálogo que ele tem com 2 discípulos, né, Tomé, ele diz a Tomé, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma frase sobrenatural que aumenta a nossa fé. Jesus, ele é o caminho, e ele deixou a Santa Igreja Católica como o caminho que nos leva ao Pai. Jesus, ele sabe que já desde aquela época dele, haviam muitas religiões no mundo. Mas a religião que Jesus criou, fundou, desejou, aonde ele está até hoje nos abençoando, é a igreja, a Santa Igreja Católica. Na Igreja Católica, Jesus nos ensina a verdade do Pai. E Jesus, ele é a mensagem, a revelação de Deus, de tudo aquilo que Deus pode desejar nos dizer, para que tenhamos certeza de qual caminho seguir. Portanto, na igreja, nós temos o ensinamento que Jesus nos dá do Evangelho, da doutrina, aquela doutrina que nos levará para o céu, aquela doutrina, aquela verdade que ele ouviu do Pai. Então tenhamos confiança, porque em Jesus está toda a verdade. Jesus não engana. Jesus, ele é nosso companheiro. E também Jesus, ele se diz a vida, porque na própria igreja Jesus deixou aqueles canais da graça, que são os 7 sacramentos, através dos quais Jesus quer viver dentro de nós, né? O sacramento por excelência, a Eucaristia, que traz vida nova, que traz a presença real de Jesus dentro da nossa vida. E os demais sacramentos que também nos fazem crescer na graça sempre. Por exemplo, o sacramento da confissão, que é um maravilhoso sacramento de cura e de perdão. Quantos de vocês, voltando para as casas hoje, podem ter
o desejo de procurar um padre para fazer uma boa confissão. A confissão muda nossas vidas. A confissão poderia ser feita, inclusive, mais vezes durante o ano, para que o Espírito de Deus tivesse livre acesso às nossas dores, pudesse transformar toda a nossa vida, nos dando cada vez mais salvação. Então, através dos sacramentos, Jesus muda a nossa vida e Ele mesmo é a nossa vida. E hoje, inclusive, para minha alegria, 2 paroquianas minhas farão a primeira comunhão aqui nesta romaria, né? Não pedi licença para as irmãs, desculpe, tá? Mas ontem na Catedral de Campo Limpo, vários paroquianos meus fizeram a crisma, mas eu pedi que viessem fazer a primeira Eucaristia aqui. E de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não engana, Jesus não decepciona, Jesus não trai. A Ele nós podemos entregar de verdade, com confiança, toda a nossa vida. Mas especialmente através das mãos de Maria, Deus quer nos dispensar tantas graças. E também no Evangelho, Jesus fala com o apóstolo Felipe, né? Ele diz, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, não podemos dizer que não conhecemos Deus. Quando você participa de uma missa, você está conhecendo Deus. Jamais pense em sair da Igreja Católica. Jamais diga, quando eu era da Igreja Católica, eu não conhecia Deus. Talvez você não conhecesse o que Deus tinha para te colocar na tua vida, como a Eucaristia, a confissão. Mas certamente Deus estava te esperando. Certamente Deus queria você perto dele. Portanto, se alguém hoje vinha aqui buscando Deus, pode sair daqui feliz porque encontrou na liturgia, na Santa Missa, Deus que você procurava. E através de Jesus, vocês poderão ir até o Pai. Hoje também nós queremos fazer uma menção muito carinhosa pelos 100 anos da fundação das Irmãs de Maria de Schoenstatt, né? Em 2026, correto? Se completam 100 anos que o padre José Kentenich fundou essas irmãs, que até hoje, nos lugares onde cuidam dos santuários da mãe, através da oblação, da entrega de suas vidas, dão tanto fruto para a Igreja de Deus. Testemunham o amor de Jesus, testemunham a força do Evangelho, a força transformadora do Evangelho, né? Então, que bonito que as nossas jovens, que as adolescentes olhem as Irmãs de Maria como um modelo a seguir. Toda irmã de Maria, toda jovem que decide, sente no coração um desejo de entrar para ser uma irmã de Maria, ela quer ser uma outra Maria. E isso é muito bonito. Olhar como a nossa vida pode ser transformada pelo amor de Deus. Então, gente, quando nós voltarmos para as nossas paróquias, também tenhamos essa alegria de poder participar da campanha. Vocês recebem a Mãe de Deus nas casas de vocês. As missionárias fazem o possível para motivar vocês a ter essa alegria de acolher a Mãe de Deus uma vez por mês. Seja na imagem dos adultos ou então na imagem pequenininha que é das crianças, tá? E também existe a imagem dos homens, né? A imagem do terço dos homens, que os homens também podem se reunir uma vez por semana para rezar na igreja, né? Os homens têm que buscar, pedir a Deus a cura do coração, a valorização
do que significa ser homem, segundo a vontade de Deus. Porque a cultura woke, o mundo, procuram pisar na masculinidade como Deus a desejou. E por isso, até mesmo o ser homem, a masculinidade, a paternidade precisam ser curadas por Deus. E através de Maria, homens, vocês podem ter essa graça de serem colocados de acordo com a vontade de Deus. Então, na missão da Mãe Peregrina, na nossa Diocese de Campo Limpo, nós podemos ainda caminhar muito, a encontrar outras pessoas que recebam a mãe em suas casas, levar a mãe da infanto na catequese, nas escolas, levar a mãe nos hospitais. Em todos os lugares nós podemos levar a mãe, como fazia o diácono João Luiz Pozobon, que viveu a vida levando a mãe nas costas, aonde quer que ele fosse, ele levava essa imagem tão bonita, testemunhando o seu amor por Maria. Então, gente, existem muitas formas de nós dizermos nosso sim a Deus. Mas o mais bonito talvez seja vocês pensarem assim: eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Eu quero colaborar na obra de Deus. Né? No dia 1º, quando eu celebrava a missa lá na minha paróquia, eu celebrei em homenagem ao início do mês de Maria, eu disse para todas as pessoas: Maria era ligada no 220. Nossa Senhora era ligada no 220. Então, Deus nos livre e guarde da inércia. Deus nos livre e guarde do espírito de comodismo. Que Nossa Senhora nos inspire nesse mês de maio uma atitude de verdade de serviço, de inconformidade com o que a gente vê, com a falta de amor, com a falta de Jesus nos corações. Que vocês, quando olharem Nossa Senhora, lembrem que Nossa Senhora era ligada no 220. Nossa Senhora acompanhou Jesus o tempo todo. Desde que ela tinha acabado de conceber Jesus pelo anúncio do anjo, ela foi com Jesus no ventre até Santa Isabel, até o último momento, quando Maria viu Jesus ressuscitar, subir aos céus, e depois receber o Espírito Santo, Maria estava o tempo todo conectada na missão de Jesus. E que essa seja também a nossa missão. Cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Maria, fazermos algo diferente, sermos úteis nessa obra que Jesus deseja confiar a nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu vim celebrar essa missa, que é algo inédito, porque sempre nós temos nosso bispo diocesano e muitas vezes o nosso bispo emérito. E nenhum dos dois hoje, por várias razões, pôde estar aqui. Então, para mim, uma graça poder estar aqui hoje e agradecer à Mãe de Deus, porque no ano passado, quando eu estive aqui, eu pedi para Nossa Senhora que hoje, quando eu voltasse aqui, ela tivesse uma resposta para alguma coisa que eu estava pedindo muito intensamente. E hoje eu agradeço a Deus porque Maria me alcançou esta graça que eu pedia, por isso eu agradeço à Mãe de Deus por essa resposta que ela me deu. Então eu desejo de coração que vocês também tenham essa experiência e digam ainda hoje, nesse momento, na missa, que vocês daqui a um ano desejam voltar aqui para agradecer a graça alcançada. Digam a Nossa Senhora que a principal graça é a graça da transformação interior, uma mudança de vida, uma mudança de pensamentos,
uma mudança de um estilo de vida, mudança de palavras, mudança de forma de viver a igreja. Peçam que essa seja a principal graça, mas também alguma outra que vocês precisem como um sinal. Através desse sinal, Deus dirá que esse é o teu lugar. Através dessa graça que você pedir, e se Deus quiser receberá, você terá uma resposta de que Deus está dizendo: aqui é o teu lugar, aqui eu quero você. Na campanha da mãe. Para aquelas pessoas que há muitos anos, ou que já conhecem a mãe através da imagem peregrina, pensem com carinho na possibilidade de selar a aliança de amor com a Mãe de Deus. A aliança de amor é uma consagração à Nossa Senhora. Diferente da consagração de São Luís, que tem a correntinha no pulso. Selar a aliança de amor significa assinar embaixo uma carta a Maria dizendo: escreva o que a senhora quiser. Faça da minha vida o que for preciso. Está tudo assinado, a senhora sabe tudo, eu confio. Né? Aquilo que diz o santuário, lá na frase, né, do quadro da mãe, lá no santuário, né? Nada sem ti, nada sem nós. E também, um servo de Maria jamais perecerá. Servus Mariae nunquam peribit. Um servo de Maria jamais perecerá. Eu, quando leio aquela frase, o meu coração se acalma. Jesus dizia: não se perturbe o vosso coração. Quando eu leio aquela frase no santuário, o meu coração se acalma. Deus restitui a confiança na sua providência. Deus vê e provê. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo e Deus age com toda certeza para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Agradecemos à Mãe de Deus por esta peregrinação jubilar nos 100 anos das Irmãs de Maria. Agradecemos porque hoje muitos de vocês receberam a indulgência plenária. Que essa graça da Romaria continue acompanhando vocês por todos os próximos 365 dias, ou, em outras palavras, até a próxima Romaria. Se Deus quiser, nos veremos em 2027. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Onde está?